Olá, pessoal, tudo bem? Setembro Amarelo. Seja, faça, diga. Depressão e inflamação, prevenção e tratamento. O que é depressão? Quando a gente joga essa palavra lá no Google, olha as figuras que aparecem na parte de imagens do Google. Grande parte dessas figuras é uma pessoa sentada em posição fetal, infeliz. A depressão é uma doença que deixa as pessoas desenergizadas, como esse exemplo aqui dessa pilha. É uma doença multifatorial e seu diagnóstico não é nada simples. Aqui nós temos 10 sintomas que podem acontecer com a pessoa deprimida. Humor deprimido, anedônia, sentimentos de inutilidade ou culpa, ideação, plano ou tentativa suicida, fadiga ou perda de energia, sono. Pode estar com muito sono, pouco sono, assim como o peso e apetite, menor capacidade de pensar ou de se concentrar, ou indecisão, retardo ou agitação psicomotora. No entanto, para a pessoa ser diagnosticada com depressão, ela tem que ter 5 desses sintomas ao mesmo tempo. E pelo menos um deles tem que ser ou humor deprimido ou anedônia, que é a falta de sentir prazer nas coisas do dia a dia, né? Além disso, essa pessoa tem que ter esses sintomas por pelo menos 2 semanas consecutivas. O profissional adequado para identificar é o psiquiatra e ou o psicólogo, embora não seja fácil diagnosticar a depressão. Percebi que tenho vários sintomas de depressão. Quem devo procurar? Se você é um aluno, procure seu professor, aquele que você confia mais. Né? Procure também em casa, pai, mãe, amigos, né? Vizinhos, que você confie, que você possa abrir seu coração. Profissionais, o psicólogo, o psiquiatra, dentre outros profissionais da área de saúde. Mas é importante relatar isso a alguém. Não pode ficar sem relatar esses sintomas para as pessoas. Alimentos procurados por deprimidos. É muito comum a gente procurar chocolate, né? Por que será que a gente procura chocolate quando está deprimido, assim? O chocolate ele é rico em triptofano, que é como se fosse um tijolinho para fabricar um neurotransmissor, que é uma substância que comunica neurônios, né, entre dois neurônios, chamado serotonina. Inclusive, a falta de serotonina, ela é caracterizada, ela vai caracterizar a depressão, de acordo com aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Nós temos inúmeros medicamentos antidepressivos. Não vou falar de todos, vou falar dos dois primeiros, vamos dizer assim, e até mais utilizados. A sertralina e estalopram. Ambos esses medicamentos, eles inibem a recaptação de serotonina, que é aquele neurotransmissor que comunica dos neurônios, e a falta dele vai causar a depressão. Tem diferença entre depressão e estado depressivo? Sim, tem. O estado depressivo é pouco tempo, né? Algumas horas, até mesmo um dia, dois. Por exemplo, acabei de fazer uma atividade física que eu fiquei lá 2 horas fazendo exercício. Eu vou ficar em estado depressivo durante algumas horas, né? Depois da atividade física. Posso ficar até um dia, né? Eu tive uma notícia não muito boa. Eu estou ansioso para fazer uma prova, e aí eu estudo para essa prova 5 dias consecutivos. Faço a prova logo depois. É comum a gente ter estado depressivo, né? Mas isso não é depressão, não é a doença chamada de depressão. Então, uma diferença básica da gente reconhecer isso é estado depressivo é algo que se assemelha à depressão, mas num tempo muito curto, algumas horas ou um dia, dois no máximo. Okay? E a depressão, aí tem aqueles vários sintomas que eu falei para vocês, e ela tem que ser caracterizada por 2 semanas consecutivas. Depressão é algo bom ou algo ruim? Isso é claro que o que eu vou falar aqui é passivo de questionamento, mas vejam bem. Se a depressão ela economiza energia e me deixa com menos energia, um paciente que está 2, 3 semanas acamado, provavelmente ele vai entrar em depressão. Porque substâncias que são liberadas durante uma inflamação, elas vão gerar depressão. Depois de algum tempo que essa pessoa está com essas substâncias inflamatórias no corpo. No entanto, isso de cara não é algo ruim. É claro que ela não pode ficar com depressão meses, né? Mas não seria algo ruim. Por que não seria algo ruim? Porque essa pessoa vai estar economizando energia dos outros sistemas para deixar energia disponível para o sistema imunológico, que vai combater aquele patógeno. Agora, você não tem nenhum patógeno e você vive desse jeito aqui, dessas figuras, e está diagnosticado com depressão, isso é algo ruim. Ok? O que causa depressão? A maioria das depressões que a gente tem hoje, né, das pessoas que estão deprimidas, elas não têm depressão genética, né, congênita, que já nasceu com algum defeito na fabricação de serotonina nos seus receptores, por exemplo. Essas pessoas, por algum motivo, elas podem ficar inflamadas. O sistema imunológico não serve só para combater patógenos, né? E quando essa pessoa fica inflamada, essa pessoa tem grande chance de desenvolver depressão. E a gente vai entender o porquê.
Os principais fatores que podem causar depressão, lembrando que a depressão é multifatorial, é o estresse, sedentarismo, a obesidade, a alimentação inflamatória. São os principais fatores do dia a dia que podem causar essa depressão. Esses fatores vão interferir no sistema imunológico, que vai começar a inflamar o nosso corpo, uma baixa intensidade, né? E isso pode gerar depressão. Inflamação é algo bom ou é algo ruim? Da mesma forma que eu falei de depressão, né? Bom, se eu tiver com um vírus, da Covid-19, por exemplo, o SARS-CoV-2, se eu tiver com um vírus da gripe, uma bactéria, eu inflamar é algo bom, né? Eu preciso eliminar, ajeitar o meu sistema imunológico, meu exército de células, né? Para combater e eliminar aquele patógeno. Isso é algo bom, ok? Mas se eu ficar inflamado, por algum outro motivo, durante algum tempo, isso pode ser ruim. Então, uma inflamação aguda, por causa de combater um patógeno, isso é algo bom. Agora, eu ficar inflamado cronicamente, isso não é bom. E quando eu inflamo todo o meu corpo. Eu não inflamo só uma parte do meu corpo, eu tenho inflamação crônica. Essa inflamação crônica, ela é sistêmica. E eu vou inflamar meu cérebro também. Essa substânciazinha aqui, ó, quando eu estou inflamado, ela aumenta muito. Ela se chama TNF-alfa. Tá? E eu posso inflamar meu cérebro. Vejam bem, aqui a gente tem alguns motores que geram inflamação crônica. Como, por exemplo, uma inflamação por algum patógeno, cronicamente eu tenho essa inflamação, pode gerar essa inflamação crônica que vai gerar diferentes doenças. Mas o mais comum é sedentarismo, atividade física, obesidade, a desbiose, né, de tipos de bactérias no intestino. A dieta, a gente tem alimentos que ativam vias inflamatórias do nosso corpo, né? O estresse crônico, o isolamento, veja, a gente está há 2 anos, passamos aí por lockdowns, né, abertura, fechamento. O distúrbio de sono, por algum motivo, essa pessoa tem um distúrbio de sono e xenobióticos. Isso vai gerar um sistema crônico de inflamação. E esse sistema crônico vai gerar diferentes doenças, como diferentes tipos de câncer, doenças cardiovasculares, doença metabólica, né, esteatose hepática não alcoólica. Pode exacerbar doenças autoimunes, sarcopenia, que é perda, sarcopenia e osteoporose, né, então perda de massa óssea e muscular, envelhecimento do sistema imunológico, envelhecimento cerebral e depressão. Como ocorre a depressão durante a inflamação crônica? Veja bem, lembra daquele tijolinho que eu falei para vocês, que é um aminoácido, o triptofano, um aminoácido essencial? Ele é um tijolinho que serve para diferentes fabricações de materiais dentro do nosso organismo. Por exemplo, para eu fabricar uma proteína do meu músculo esquelético na perna ou qualquer outro lugar, muito frequentemente eu preciso de triptofano. Para eu fabricar a serotonina, que é um neurotransmissor muito importante para eu não ficar com depressão, eu preciso de triptofano. Para eu fabricar esse outro neurotransmissor, que é muito importante nas fases mais profundas, vamos dizer assim, do sono, né? Que vai regular todo o meu sistema endócrino no outro dia, que é a melatonina, não confundir com melanina, tá? A melanina deixa a pele mais escura. A melatonina é um neurotransmissor, não confundam, tá? Eu também uso triptofano. Só que a maioria do triptofano eu utilizo nessa via aqui da quinurenina. E essa via aqui não é que ela seja ruim, mas se eu deslocar demais a fabricação de triptofano para quinurenina, isso pode ser ruim sim, tá? Por exemplo, nessa via eu tenho a fabricação desse auxiliar aqui de energia chamado NAD, eu tenho a fabricação do ácido quinurênico, etc e tal. Então, não necessariamente o triptofano por via quinurenina é algo ruim. Agora, se eu deslocar demais, vai se tornar ruim sim. E 95% do triptofano já vem para essa veia. Só 5% vai para essas outras aqui, fabricação de proteínas e serotonina e melatonina. Ok? Quando eu fico inflamado, veja bem, primeiro eu vou falar o normal, né? Quando eu fico inflamado, eu posso inflamar o cérebro. Aqui nós temos o sangue, um vaso sanguíneo lá dentro do meu cérebro. Aqui a gente tem um muro bem alto, vamos dizer assim, chamado barreira hematocefálica, é uma barreira que não deixa passar qualquer coisa, né, para dentro do cérebro. No entanto, o triptofano, o ácido, a quinurenina e o ácido quinolênico, eles podem passar para dentro aqui, tá? Esse quin aqui é o ácido quinolínico, aliás. Eles podem passar para dentro do cérebro. E quando eles passam, por exemplo, o triptofano, ele pode vir na via da serotonina, e células neuronais fabricarem serotonina, isso é algo bom, né? A 5-hidroxitriptamina é a serotonina, tá, pessoal? Mas ele pode também vir para macrófagos que estão lá dentro. Macrófagos é uma célulazinha do sistema imunológico, lá dentro do sistema imunológico. Macrófago é uma célulazinha do sistema imunológico. E dentro do cérebro, essa célula se chama micróglia. Tá? Então, se esse triptofano vier para cá, pode ser fabricado esse ácido quinolínico. E esse ácido quinolínico, ele vai fazer um descompasso com os receptores neuronais e ele vai fazer com que comece a faltar
serotonina, ok? A serotonina começa a funcionar com menos eficiência e começa a faltar triptofano, que é o tijolinho, para fabricar a serotonina. Por que começa a faltar? Porque quanto mais ácido quinolênico eu fabricar, mais esse ácido quinolênico aqui, ó, que é o quina, meu organismo vai ter que fabricar também. Então, se eu fabricar mais ácido quinolínico, eu vou ter que fabricar mais ácido quinurênico, para um se contrapor o outro, porque eles são antagonistas e agonistas de certos receptores que vocês estão vendo aqui. E aí, os dois ácidos, eles estão na vida quinurenina, e a quinurenina, ela depende de triptofano, então vai ter que fabricar mais triptofano, pegar mais triptofano, fabricar mais quinurenina. Então, aqueles 95% que a gente tinha aqui para trás, ó, ele começa a passar para 96, 97, 98, eu não sei exatamente quando, mas ele sobe muito, mais ainda. Vem mais tijolinho para cá, e começa a faltar tijolinho, tanto para cá, mas principalmente começa a faltar tijolinho, né, o triptofano, para vir para a serotonina, tá, pessoal? E assim, então, a gente vai ter, por causa desse desbalanço que a gente vai ter do ácido quinolínico e vai ter que fabricar mais o ácido quinurênico, vai começar a faltar triptofano para fabricar a serotonina. Mas mesmo a quina, que é esse ácido quinurênico aqui, se por um acaso eu fabricar muita quina, que é o ácido quinurênico, infelizmente o excesso de quina está relacionado ao comprometimento cognitivo também. Então, é muito bom que eu fabrique triptofano e eu fabrique a serotonina. Né? Mas se eu tiver com descompasso aqui, eu posso não fabricar. Então, todas as vezes que vocês verem essas carinhas, né, fabricar serotonina é algo bom. Eu fabricar ácido quinurênico, vocês vão ver daqui a pouco, também pode ser algo bom. Eu fabricar demais quinurenina, e principalmente ácido quinolínico, pode ser algo ruim se em excesso, se começar a passar dos 95%, começar a subir muito nessa via aqui. Eu fabricar SNAD é algo bom. O tijolinho, que é o triptofano, ele fabrica serotonina. E isso vai nos deixar sem depressão. A gente encontra, por exemplo, no chocolate, certo? Só que quando eu estou inflamado, cronicamente, o que acontece? Substâncias inflamatórias, como essas duas aqui, TNF-alfa, interferon-gama, eles aumentam. E aí, eles vão fazer com que essas enzimas, que são tipo uma indústria que pega triptofano e transforma em quinurenina, aumente a concentração e atividade delas. Então, o que vai gerar quando eu estou inflamado? Eu vou começar a fabricar muito mais quinurenina. Então, se eu tinha 95% de triptofano vindo para cá, vai começar a vir 96, 97, e vai começar a faltar tijolinho para fabricar a serotonina e até mesmo a melatonina. E aí, infelizmente, a pessoa faltando serotonina, se for um tempo aí mais de 2 semanas, ela começa a entrar então na doença chamada depressão. E o que causa essa inflamação crônica, como eu mostrei para vocês em alguns slides para trás? Principalmente sedentarismo, obesidade, estresse e dieta inadequada, como por exemplo dieta inflamatória. Como que o exercício físico irá me auxiliar a sair da depressão? Quando eu faço, então a gente tem esse esquema oposto, que é um esquema onde eu estou em depressão. Quando eu faço exercício, eu começo a inibir a produção dessas substâncias inflamatórias aqui, ó. Eu começo a combater o sedentarismo, começa a ficar ativo, meu músculo vai liberar substâncias que vão inibir a produção dessas substâncias aqui. Eu começo a perder peso, né? Eu começo a ficar menos estressado, e aí eu tenho que procurar, é claro, isso não tem a ver com exercício, eu vou ter que procurar, além do exercício também, uma dieta adequada, né? E aí eu vou combater. Então, se eu reduzo isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou reduzir a fabricação dessas substâncias que vão transformar triptofano em quinurenina e vou voltar aos 95% que era antes do triptofano se formando em quinurenina. E aí eu vou sair aos poucos da depressão. Só que, além disso, veja bem, basta eu então comer mais chocolate, professor Miguel? Se eu comer mais chocolate vai adiantar, eu vou sair da depressão? Não necessariamente, porque se você comer mais chocolate, mas comer mais triptofano, você tem ovo, você tem carne no triptofano, e você adquirir mais triptofano, não necessariamente esse triptofano vai para a serotonina, se você não fizer exercício físico. Olha que legal, quando eu faço exercício físico, a quinurenina está no sangue. O meu músculo que está fazendo exercício físico, ele começa a produzir mais dessa substância, dessa enzima aqui chamada CAT, e essa CAT, ela pega a quinurenina do sangue, passa, entre aspas, né, essa quinurenina passa para o músculo, e ela pega essa quinurenina que está no músculo, que veio do sangue, e transforma em ácido quinurênico. E aí eu começo então a degradar a quinurenina. O que isso tem a ver com depressão? A quinurenina e o ácido quinolínico, eles passam aquela barreira do cérebro chamada barreira hematocefálica, podendo gerar morte de neurônios, reduzir a fabricação de serotonina. O ácido quinurênico, ele não passa para dentro do cérebro, ele não atravessa a barreira hematocefálica, né? Então, se eu transformar a quinurenina no músculo durante uma corrida, ou durante uma musculação, por exemplo,
transformei em ácido quinurênico, eu vou reduzir os estoques de quinurenina. Então, por duas vias, o exercício físico atua na anti-inflamação, né, regulando a inflamação, e ele atua também nessa conversão de quinurenina em ácido quinurênico. E, além disso, o exercício físico, o músculo que está se exercitando, ele libera duas substâncias, pessoal. Uma é essa substância aqui, o fator neurotrófico derivado do cérebro, e a catepsina B. Essas duas substâncias que o músculo libera durante o exercício, elas ultrapassam, entram dentro do cérebro. E quando elas entram dentro do cérebro, o BDNF, ele se acopla no neurônio. Qual que é a mensagem que ele passa para o neurônio? Neurônio, viva mais. E a catepsina B, ela manda produzir BDNF lá dentro do cérebro. Então, ambos, né, o BDNF, essa aqui que vai mandar produzir BDNF, quando eles atingem então o cérebro, a mensagem que eles vão passar é que é para os neurônios não morrerem. E o que estava causando a morte de neurônios? O ácido quinolínico, né? Então, olha o quanto que o exercício físico é benéfico e pode ser usado aí na prevenção e tratamento da depressão. Como posso tratar a depressão? Fazendo exercício. Você pode fazer exercícios físicos. O exercício vai liberar diferentes substâncias anti-inflamatórias, ele vai aumentar a concentração de uma célula chamada T regulatório, que ela vai liberar um monte de substâncias anti-inflamatórias, então você vai desinflamar. O músculo que está se exercitando libera mais de 10 mil substâncias, 9 mil, mais de 9 mil cai na corrente sanguínea. Vai liberar o BDNF, que esse BDNF consegue passar para dentro do cérebro e vai falar para o cérebro que não desencadeie morte de neurônios, né? Então o cérebro vai envelhecer mais devagar. Olha que beleza. Só que além dos exercícios, eu preciso de uma alimentação saudável. Atualmente, eu acho que desde 2012 e 2013, a gente tem um índice inflamatório dos alimentos. Nós temos alimentos que inflamam muito pouco, inclusive podem até inibir vias inflamatórias, para liberar, então eles inibem a liberação daquela substância que eu falei para vocês, chamada de TNF-alfa. E nós temos alimentos que são inflamatórios, principalmente alimentos que, quando eu consumo, a nossa concentração de glicose no sangue aumenta drasticamente, como farinha branca, por exemplo. Ácidos graxos saturados de 12 a 18 carbonos, né? Um exemplo que eu dou aí para vocês é o óleo de coco, que pode ser bom a curto prazo, mas em médio e longo prazo ele causa inflamação e ele pode ser algo ruim para o nosso corpo. Aqui vocês têm diversos alimentos que, se combinados, né, eles vão gerar um ambiente não inflamatório dentro do meu corpo. Além disso, combate a obesidade. A célula de gordura ela pode jogar a favor da anti-inflamação quando ela é pequenininha, porque ela também libera um hormônio chamado adiponectina, que é anti-inflamatório. Mas conforme essa célula de gordura aumenta o seu tamanho, ela para de liberar ou libera menos esse hormônio, e ela começa a atrair mais células imunológicas para perto dela, que vai gerar uma inflamação. Então a gente precisa combater a obesidade. Como? Através da alimentação saudável, né, e restringir um pouco o excesso de calorias, e através de aumentar o gasto calórico, que é exercício físico, os dois prévios que eu citei, fatores que eu citei anteriores aqui para vocês, tá bom? Além disso, pessoal, é muito importante que a gente gerencie o estresse crônico. Então, pessoas que fazem meditação, pessoas que são religiosas, né, então querendo, elas fazem meditação também, pessoas que fazem já tratamento psicológico, né, que vão ao psicólogo, ou pessoas que conversam com os amigos, levam uma vida mais leve, vamos dizer assim, né, que tentem evitar um estresse crônico. Então, neste caso, essa pessoa também vai inflamar menos. O gerenciamento do estresse crônico, estresse a gente sempre vai ter. Estresse não é algo que seja ruim, mas quando a gente está com muito estresse e cronicamente, esse estresse vai interferir no sistema imunológico, nós vamos ficar inflamados e nós podemos desencadear inúmeras doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas a depressão que eu mostrei para vocês. Ok? Então, a partir de agora, vamos fazer igual esse atleta aqui, pessoal. Olha, esse atleta aqui estava fazendo uma corrida, né, com esse outro atleta do lado, e quando ele estava no final da corrida, para ele ganhar a prova, ele simplesmente saltou, né, deve ter se machucado lá no final da prova, mas ele saltou e chegou em primeiro. Vamos fazer igual a ele então, fazer exercício, alimentação saudável, gerenciar o nosso estresse, e combate à obesidade. E com isso nós vamos conseguir então não ter a depressão. Deixa a depressão chegar em segundo lugar. Ok, pessoal? Vamos chegar em primeiro. Vamos fazer o que deve ser feito aí. E é claro, se eu precisar, se meu psiquiatra der medicamentos para que eu possa melhorar da depressão, lembrar o seguinte, os medicamentos, se eu não modificar estilo de vida, né, não corrigir aquilo que está fazendo eu desencadear a depressão, o medicamento não vai adiantar. Ele adianta para nos dar uma oportunidade, né? Uma oportunidade para a gente voltar a produzir serotonina normal. Então, quando eu estou com serotonina normal, ela me dá ânimo, inclusive ela é responsável por isso,
Ela me dá ânimo para eu poder fazer exercícios, para eu poder tomar decisões melhores frente à alimentação, para eu poder gerenciar melhor meu estresse, meu dia a dia, não é isso? Então, sair do ciclo vicioso e entrar no círculo virtuoso. É muito importante isso. Vamos vestir a capinha do Superman aqui, né? Chegar em primeiro aqui nessa linha de chegada, deixar a depressão para trás e vamos seguir. Exercício físico, ele então é uma polipílula. Assim como a dieta, ela vai interferir no meu DNA, né? expressando RNAs mensageiros que vão expressar proteínas. Então o exercício físico é um medicamento, uma dieta equilibrada também é um medicamento. O exercício físico vai ser, então, reenergizador do meu organismo, né? Eu vou aí produzir inúmeras substâncias anti-inflamatórias, o exercício físico vai ser neuroprotetor, ele vai aumentar a produção dessa substância que eu falei para vocês, que é neuroprotetora, vai aumentar a fabricação de serotonina, porque eu não vou ficar precisando mandar o tijolinho, o triptofano para outro lugar, e vai reduzir essa substância aqui que causa morte de neurônio, né? Então o exercício físico ele é muito bom mesmo, assim como a dieta, tem que reduzir a obesidade e o estresse crônico, ok? Aqui estão os nossos contatos nas redes sociais, no canal do YouTube, onde vocês devem estar entrando em contato com essa palestra nossa. Um grande abraço, fique com Deus, até mais.